Vamos seguir adiante, falando agora sobre as tão faladas provas e expiações, os processos provacionais e expiatórios, os sofrimentos, na verdade, de origem kármica. O termo karma em sânscrito significa simplesmente ação. Vale lembrar que, costumeiramente, nós nos referimos a este termo para sinalizarmos algo de negativo. Mas tudo que nós fazemos, ou seja, toda a ação é kármica e, portanto, nós também fazemos muitas ações boas. O ato de respirar é uma ação, é, portanto, uma ação kármica boa. O ato de abraçar alguém é uma ação kármica boa. O ato de plantar uma árvore, de fazer um trabalho voluntário, de nos amarmos, enfim, toda ação positiva nos gera um karma positivo, ou seja, nós, através da lei de ação e reação, quanto mais bem fizermos à humanidade, pois já estaremos fazendo a nós, mais condições, psicosferas boas nos abraçarão, mais o nosso campo áurico propagará o bem, boas energias curadoras, inclusive. Mas, de modo geral, nós nos referimos ao karma como negativo e ele pode ser. Então, um processo kármico, de modo geral, nos conecta à ideia de que, se estamos passando por doenças ou por sofrimentos, hoje nós, então, sofremos as consequências de uma ação passada, uma ação no mal passada, uma ação de desequilíbrio que nós temos que transmutá-la em positiva, que nós temos que reequilibrá-la na nossa balança consciencial perante o universo. Então, toda ação em desequilíbrio tende a se promover novamente enquanto oportunidades de reajuste para que a gente possa, nos melhorando, começar a praticarmos apenas boas ações, bons karmas. Então, nós precisamos, nós que estamos aqui, primeiro, nos lembrarmos, e este foi o tema do Pilar 1, sobre os perigos de não acreditarmos na lei de ação e reação. Lei de causa e efeito é a mesma coisa, entendendo ou integrando cada vez mais que nós somos espíritos eternos. Espíritos que, através dos processos reencarnatórios, temos oportunidade, então, para reavaliarmos aquilo que fizemos de modo equivocado até passarmos a positivarmos a nossa conduta, aí sempre buscando o melhor equilíbrio físico, energético, emocional, consciencial, buscando saúde, buscando alegria e felicidade. Ou seja, nós falamos também no Pilar 1 que, dito por Jesus, inclusive, os processos reencarnatórios são a melhor terapêutica para o espírito em evolução. São os processos reencarnatórios, ou seja, a entrada novamente na dimensão material, o uso do corpo físico como um veículo mais denso que vai fazer com que a gente entre em contato com novas emoções, com novos sentimentos, através dessa realidade mais densa. É através destes processos que nós vamos, neste planeta de provas e expiações, através das dores, dos sofrimentos, aprendendo a nos educar e aprendendo a nos melhorarmos. Então, nós precisamos entender que aquilo que a gente não conseguiu resolver, equilibrar em outra oportunidade, nas oportunidades passadas, nós vamos ter que voltar para a escola, para refazer as nossas provas,
para alcançar uma nota mínima, para tirar a média, não é? E tomara que a gente não fique só nesse pensamento, mas para que a gente então reutilize a nossa didática já aprendida e adquira novas didáticas conscienciais para que a gente evolua. É preciso reencarnar. Qualquer espírito, incluindo absolutamente todos nós e todos aqueles que vieram antes de nós. As centelhas divinas criadas por Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, elas só evoluem passando pelo campo da matéria, pelos processos reencarnatórios. É muito mais difícil, porque nós temos essa configuração ainda de extremo desequilíbrio, nós ficarmos na dimensão astral e nos educarmos lá e evoluirmos lá. A gente fala sobre isso, não é o propósito aqui do curso, mas a gente aprofunda o olhar quando estudamos mais a respeito da dimensão astral, e nós já falamos sobre ela aqui. Nós já falamos que é uma dimensão onde as emoções são mais discordantes, mais desequilibradas, porque nós somos seres desequilibrados. É uma dimensão mais maleável pelos nossos pensamentos, que são também pensamentos tortos, pensamentos manipuladores. Nós sabemos que pensando nós formamos, então a dimensão astral é extremamente plasmável através das nossas formas de pensamento, ou seja, as realidades são falsas, são fakes, não é? São ilusórias na dimensão astral. Então, quando nós aportamos aqui na matéria e que nós temos o nosso cognitivo reduzido por conta da capacidade do nosso equipamento cerebral, nós conseguimos, com muita dificuldade, não é? Lidar com um pouco daquilo que somos. Fora do corpo, nós temos que lidar com nós, 100% presentes, inteiros, desequilibrados e com os produtos, então, das nossas emanações psíquicas espirituais. Então, o processo encarnatório é fundamental para que a gente tenha, olha, um pouquinho de paz de nós mesmos, tendo a oportunidade, principalmente do esquecimento de vidas passadas, para que a gente não traga cargas negativas psíquicas, para que isso não gere mais culpa, mais violência nas nossas relações, inclusive, não nos envergonhe, inclusive, e a gente passa a lidar, então, com esta nova persona, com outros desafios para nos redescobrirmos e para experienciando provas ou expiações, experienciando sofrimentos diluídos ao longo das encarnações, muitas vezes a gente consiga melhorar. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 7, ele fala sobre os sofrimentos. Os espíritos nos dizem, através de Kardec, que os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Olha aí a lei kármica, não é? A justiça kármica. A gente precisa reequilibrar esta balança respondendo por aquilo que causamos no outro, principalmente em termos de desequilíbrios, de sofrimentos, de doença, de manipulação. Mas o que são provas e expiações, os dois termos que caracterizam este planeta Terra no qual aportamos, e se Deus quiser eu desejo que eu aporte mais algumas vezes. Joana de Ângeles, no livro, novamente, Plenitude, um dos meus favoritos, porque ele fala a respeito de dores e sofrimentos e doenças,
No capítulo Origens do Sofrimento, Joana vai nos ensinar sobre o que seja provação. A provação é a experiência requerida, ou seja, solicitada, pedida por nós ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato. Examinadas as suas fichas de evolução, avaliadas as suas probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance para o cometimento. Essa frase já é, por si mesma, autoexplicativa, não é? Então nós, um pouquinho mais evoluídos, eu falo isso porque a gente precisa analisar com muito cuidado uma ideia que é disseminada na sociedade, em meio aos terapeutas, aos psicoterapeutas, aos terapeutas holísticos integrais, uma ideia de que todo e qualquer ser humano ou espírito podem sentar com os seus amparadores espirituais, mentores, anjos da guarda e planejar a sua próxima reencarnação. Este fato não é verdadeiro. Vamos lembrar lá do cenário do patamar evolutivo de todos nós. A massa de 75%, falando nua e cruamente, não tem ainda cognitivo, evolução moral, consciencial, maturidade para definir as suas provas, por conta das suas características ainda muito apegadas ao campo da matéria. São espíritos que caminham pela vida sem a consciência de Deus, sem a consciência de amor ao próximo, espíritos violentos, mais criminosos ou com tendências ao mal, espíritos maléficos, zombeteiros, ignorantes, enfim, nós temos lá na literatura da doutrina espírita toda a caracterização, então, dos tipos de espíritos que habitam este nosso planeta. Enfim, esta grande massa não tem direito à escolha, ao planejamento das suas provas aqui na Terra. Vamos lembrar lá daqueles 20% de espíritos, nós, em alguma medida, conseguimos sentar com os nossos amparadores e dizer, olha, poxa, eu já tenho consciência a respeito dessa minha tendência. E se eu passasse por tal lição, será que eu dou conta? Poxa, eu desejo passar por este desafio no campo, então, de uma doença física ou de um grande desequilíbrio emocional ou sentimental. Eu gostaria, então, de passar por este relacionamento, já que todas as conjecturas vão me facilitar a prova, para que eu cresça mais emocionalmente, afetivamente, aprenda a me valorizar, aprenda a me amar, não dependa do outro, não coloque todas as minhas expectativas na mão do outro, a minha felicidade, enfim. Ou eu gostaria de passar por este desafio, essa prova na minha profissão, para que mediante essa dificuldade eu seja obrigada a mergulhar mais nos estudos, a me aprofundar para que eu ajude a mim e a humanidade. E aí os espíritos que têm a nossa ficha kármica, então as nossas fichas evolutivas, vão junto a nós propor também desafios que nós não iremos lembrar aportando aqui, porque o corpo físico apaga todas as lembranças. Novamente é uma bênção nós esquecermos daquilo que foi acordado. Este também é um tema para outra aula, não é? Por que que a gente de fato esquece? Por que que a gente não lembra? Por que que a gente se comprometeu com questões que a gente não, de fato, não daria conta? Aqui a gente quer resolver tudo em uma encarnação só, e os próprios espíritos que nos conhecem sabem que a gente pode falhar, inclusive, se esse é o termo de fato, mediante as nossas provas. Mas, enfim, uma mínima parcela da população mundial tem direito à escolha, então ao planejamento
para que a gente possa escolher, em alguma medida, os desafios que nós iremos enfrentar aqui. Seguindo em frente, sobre o que seja provação, a Joana diz: apresenta-se como tendências, aptidões, limites e possibilidades sob controle. Esse termo é excelente. São. Então, vou parar por aqui novamente, com brevidade. Os acontecimentos que nos chegarão como provas são acontecimentos que nós conseguimos controlar emocionalmente, usando a inteligência, a razão, que não nos farão cair absurdamente, que manterão os nossos processos cognitivos, né, sendo utilizados a nosso favor para que a gente reflita a respeito dos desafios, utilizando então as nossas aptidões, as aptidões do espírito, que renascendo traz a sua bagagem consciencial, o seu animismo também, para, através de, seguindo com Joana, dores suportáveis e alegrias sem exageros, que vão facultar a mais ampla colheita de resultados educativos. Então, a gente se pega, às vezes, mediante uma prova no campo das doenças. Poxa, por que eu peguei dengue? A minha saúde está em dia, faço exercício, sou uma pessoa do bem, respeito as outras, faço trabalho voluntário e me vem uma dengue. Em 2023, tantas doenças já erradicadas voltando, mas por quê? Por que então eu tenho, dor no corpo, às vezes a necessidade de internação, de tomar remédios? O que eu tiro disso? E após passar, e as provações passam, qual é o olhar de aprendizado? Por que eu fiquei limitada fisicamente? O que eu estava produzindo? Quais são os meus impulsos? Que se eu não tivesse esse refreio, eu talvez fosse me desencaminhar sem necessidade. Ou um desafio, poxa, acabei de montar o meu consultório terapêutico. Comprei as coisas, peguei empréstimo, parcelei, pintei eu mesma porque não tinha dinheiro para o pintor. E, de repente, uma tempestade, uma inundação, ou o colega do consultório ao lado deixou o celular na tomada e causou um curto-circuito em tudo. São fatos reais e já experienciados por nós. Isso que eu estou falando. Por que isso aconteceu? Poxa, tanta dificuldade. Por que essa prova agora? Então, provando os meus limites, que podem ser expandidos, para que eu olhe, então, para as minhas possibilidades de autocontrole, de exercício de fé, de esperança, para que eu olhe para as minhas aflições e lide com elas de modo inteligente. Poxa, acabei de ganhar uma boa quantia, fui olhar no aplicativo do banco, o dinheiro sumiu, caiu meu 13º, ou entrou o dinheiro de um paciente que eu não esperava e vai me ajudar a passar férias. Estas questões que são bastante comuns no nosso dia a dia. Por que essas provas nos chegam sempre de modo inesperado, obviamente? A gente não se prepara. Olha, vai chegar um incêndio daqui a pouco, vai chegar uma doença, vai chegar uma inundação, ou vai chegar um acidente com alguém que eu amo muito, eu estou perto. Por que eu passo por esta prova, junto à prova de alguém, ou junto ao processo expiatório de alguém? Me permita um exemplo lembrado aqui, e Pai Bento sempre presente e me ajudando com as inspirações. Eu vou deixar para daqui a pouco, para quando falarmos sobre processos expiatórios, então vocês vão entender. Seguindo com Joana, para que a gente fique com a ideia do que sejam provas, nada é
imposto. A imposição faz com que a gente passe por aquilo e não tem jeito. Tempo lá agendado, marcado na nossa linha do processo reencarnatório, na linha do tempo, não é? Porque muitas programações, mediante os espíritos, a depender das conjecturas, são programadas, sim, para determinada idade, para determinada fase, para determinado contexto, principalmente em relação aos processos expiatórios sobre os quais nós vamos falar. Mas, então, as provações não têm um calendário fixo, como diz Joana. Eles podem ser alterados. Nós podemos estar no movimento aqui do bem, de bem, já experienciando desafios e nos superando, indo para frente. Então a gente vai com o programado antecipadamente pelo alto, por nós e pelos nossos amparadores. Isso vai ficando mais para frente, ou a prova vai se diluindo em outras pequenas provas e a gente vai, então, sem qualquer prejuízo para nossa programação iluminativa principal, não é? A gente vai adquirindo maiores experiências. Seguindo em frente, nós vamos falar sobre o que sejam expiações. Novamente, utilizando Joana de Ângeles, ela nos diz: as expiações, todavia, são impostas, irrecusáveis, por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Vamos seguir para a gente refletir posteriormente. O encarceramento nas paresias, as limitações orgânicas e mentais, as paralisias, as patologias congênitas sem possibilidade de reequilíbrio, certos tipos de loucura, cânceres, de enfermidades degenerativas, se transformam em recurso expiatório para o infrator reincidente, que, no educandário das provações, mais agravou a própria situação, derrapando para os abismos da rebeldia e da alucinação propositais. Entre esses, suicidas premeditados, homicidas frios, adúlteros contumazes, exploradores de vidas, vendedores de prazeres viciosos, tais como as drogas alucinógenas, o sexo, o álcool, os jogos de azar, a chantagem e muitos outros artigos da crueldade humana catalogados nos estatutos divinos. O que a gente pode entender então aqui sobre processos expiatórios? É uma imposição divina, é uma injunção já previamente programada. Não é uma prova. O espírito não escolhe. Novamente, é um fato a acontecer, a ocorrer, mediante o espírito que, renitente no mal, nas suas posturas, conforme Joana exemplifica, não tem opção de não sofrimento na vida. Não há como fugir. Não há como escapar, negar e não passar pelos processos de dor, de sofrimento. E nós, então, aí sim, vemos aquela grande massa dos 75%, mais ainda, não excluindo os espíritos que compõem a massa dos 20% de espíritos em processo também evolutivo, mas nós vemos a grande massa passando por muitos processos expiatórios que nós não entendemos, mas como uma imposição divina para que eles não recaiam novamente nos seus gravíssimos erros, podendo
desvirtuar uma coletividade inteira e, através de adoecimentos graves, não tenham força, capacidade cognitiva, energética, material para se prejudicarem e prejudicarem mais o seu entorno, a sua família, a sociedade. Nós vemos pessoas que vão nos chegar, inclusive, seja nos nossos consultórios, nas clínicas médicas, nos hospitais, nas assistências espirituais, vão sentar à nossa frente. São pessoas que passarão por processos expiatórios. Lembrando aqui que um processo expiatório não necessariamente tenha, através do processo de desencarne, ou seja, a pessoa está passando por um processo expiatório, uma doença gravíssima, um câncer, por exemplo, e ela desencarna. Não necessariamente todo processo expiatório tem como consequência um desencarne, que nós vemos com maus olhos. Inclusive, os processos de desencarne são muitas vezes a melhor cura para o espírito renitente no mal ou não tão renitente no mal também, não é? Nós voltamos para a nossa realidade extrafísica, tendo encerrado aqui a nossa participação nesse processo reencarnatório, estando sujeitos, obviamente, à avaliação daqueles que nos coordenam. Mas, enfim, nem todo processo expiatório termina em desencarne, porque é uma outra ideia também que a gente precisa jogar luz, precisa tornar inteligentemente, racionalmente degustável, de acordo com a realidade. Então, há muitas pessoas que estão passando por processos de doença, que vão nos procurar, vão procurar o reiki, o magnetismo, a constelação, assistência espiritual, as nossas sessões de terapia, vão procurar os psiquiatras, os psicólogos, os médicos, vão procurar a acupuntura, fitoterapia, a yoga e todas as práticas e didáticas para que elas possam diminuir o seu sofrimento. Nós precisamos entender junto à pessoa, mesmo que ela não tenha noção dessa realidade, se ela passa por um processo de provas ou de expiação. Porque passando por um processo expiatório, nós sempre temos o limite da ajuda, não é? Sobre o qual nós vamos falar mais para frente. Mas, mediante processos expiatórios, o que nós podemos fazer pelo outro tem um alcance, muitas vezes bem reduzido, não menos profundo e eficaz, mas mais reduzido. É, sim, mediante novamente, não é? Muitas vezes, encarceramento do espírito no corpo adoecido ou no corpo disforme, ou permeado por doenças graves, doenças mentais. Inclusive, nós vemos aí Joana falando sobre os processos de loucura. Nós vemos então os suicidas reencarnando em processos expiatórios, ou seja, em posições do corpo físico, do campo mental, para que não reproduzam novamente o ato e não abandonem o corpo da matéria. O melhor processo educativo, a melhor sala de aula. Nós temos pessoas então que podem agravar mais a situação da humanidade. E aí nós vemos, no campo político principalmente, não é? Naqueles que dominam os sistemas de poder, nós vemos muitos deles passando por processos expiatórios, como também uma maneira de impedi-los de adoecerem mais a sociedade, de nos desvirtuarem mais, assim como fizeram, como também representantes do povo, da política, em outros tempos históricos. Então, é esta imposição mesmo, em que o espírito não vai melhorar, ou vai sempre passar por desafios que ele não consegue postergar da barrigada, deixar para lá, amenizar. Impossível. Por quê? São momentos que trarão
corrigendas mesmo, desafios para que aquele que passa por processo expiatório reavalie a sua conduta e, acima de tudo, não promova mais o mal a si mesmo e ao outro. Então, exemplificando, eu já lidei com muitos pacientes em que a gente consegue, com esta didática e a experiência, observar fulano, fulana estão passando por processos expiatórios que são sempre graves e dificílimos. E aí a gente passa a entender depois como é que a gente consegue ajudar. Eles não vão melhorar 100%, eles vão ter que lidar com a vida dentro deste cenário. Então, são pessoas que têm doenças psíquicas graves, que, a depender do seu modo de vida, são acometidas por doenças também graves, infecto-contagiosas, e a pessoa perde o emprego, não fica em lugar nenhum, e tem problema na família. A gente vai elencando porque é tudo isso de uma vez. Ou uma doença que vem avassaladora num determinado momento da vida que a gente não espera. Por quê? Daquela maneira. O que quer dizer? Lembremos dos processos kármicos, lei de ação e reação, das injunções divinas. Então, no processo expiatório, o aluno não consegue opinar, não consegue interferir na prova, ele precisa e vai passar por ela, pelo seu sofrimento. Primeiro, para que, tendo o seu corpo físico limitado, através das doenças, dos fatos, dos acontecimentos, dos impeditivos do seu meio de convivência, ele não possa fazer mais mal a si mesmo e aos outros. E para que não prejudique-se mais neste campo evolutivo individual. Eu ia dar um exemplo aqui muito próximo de uma pessoa que passou por um processo expiatório em vida, e esta pessoa estava, na época, com 7 anos de idade, eu tinha 6 aninhos, de 7 para 8 anos, e eu de 6 para 7, e nós estávamos no prédio de uma tia. Esta pessoa estava brincando com os colegas em época de férias, brincando num parquinho, no escorregador, no balanço, naquele gira-gira, e eram só meninos. Então tinha crianças de todas as idades, e eu estava no apartamento dessa tia com a minha avó. Na época, a minha avó não acreditava muito no que eu especificamente, a sua neta Ana, falava. Deixa um outro contexto familiar. Mas, enfim, vocês vão entender onde é que isso deu. Eu desci querendo brincar também. Eu sempre gostei muito de brincar com todo mundo, com menina, com menino, e de brincadeiras que não eram só de menina. Muito pelo contrário, eu gostava de futebol, eu gostava de subir árvore, de estilingue, de empinar pipa. Então eu desci e vi que os meninos, em sua maioria, estavam no parquinho brincando, e que tinha um menino de 14 anos. E ele tinha um semblante mais matreiro. Mas, enfim, eu registrei o semblante dele e achei estranho, porque ele era muito mais velho do que a meninada de 7, 8, brincando ingenuamente. E ele estava com um vidro de álcool na mão. Para chamar a atenção da meninada, ele botava fogo, fazia um foguinho no balanço e apagava. Botava um foguinho no gira-gira e apagava. E assim ele encantava os meninos, né? Quem é que não se encanta, inclusive, com fogo? Eu subi e falei: vovó, os meninos estão brincando lá embaixo, mas tem um rapaz que está com álcool. E o meu coração ficou tão agoniado na época. E a minha avó falou: não tem problema, meninada, isso daqui a pouco passa. E eu agoniada, porque 2 familiares estavam brincando, 2 meninos brincando.
E eu desci. Eu lembro que descer, aguardar o elevador foi um tormento. Quando eu me encaminho para este parquinho atrás do prédio, que eu abro a porta, no momento que eu abri a porta, eu vejo também um menino abrir a porta e a molecada toda sair correndo desesperada. E eu não via este parente. Na verdade, eu vi uma pessoa queimada da cabeça aos pés e um primo tentando socorrê-lo. E eu entro em desespero, os meninos correm para frente do prédio para chamar por ajuda, eu entro em desespero, eu subo em pânico o elevador, tentando falar com a minha avó, que ele não acreditava em mim. Eu falei, vovó, eu acho que uma tragédia aconteceu, algo aconteceu, porque eu não vejo fulano lá embaixo. E os meninos se queimaram. E ela, não, imagina, eles estão brincando só. Toca o interfone, era o zelador, dizendo que este parente estava queimado da cabeça aos pés, porque o menino que estava com álcool, eles subiram um morro onde havia o parquinho e havia um pé de amora enorme, e ele quis fazer uma fogueira embaixo e colocou o vidro o galãozinho, né, de álcool neste galho, acendeu a fogueira embaixo. Quando todo mundo subiu, enquanto todo o grupo de meninos subiu de um lado, esse parente foi o único que subiu de outro a favor do vento. Ou seja, o vidro de álcool balançou no galho, caiu em cima da fogueira, explodiu e foi em cima desse parente. E aí, então, a gente fica pensando por que um menino de 7 para 8 anos precisa passar por estes acontecimentos, e isso acontece com tantas e tantas crianças. Então, a gente analisando os processos, as histórias, as injunções da vida, e esse parente já havia passado aos 2 aninhos de idade por uma internação, por um processo infeccioso gravíssimo. Nenhum médico no Brasil conseguiu descobrir a doença. Eu lembro que os exames de sangue vieram, inclusive, aqui para o Hospital Emílio Ribas, que é um hospital especializado em doenças infecto-contagiosas. E aí, novamente, estava 2 anos passando por este processo. Os médicos deram 48 horas de vida. E após, aos 7 anos, 8 anos, esta queimadura gravíssima. E depois algumas outras questões, enfim. Hoje a gente brinca, sorri, já com a lição internalizada. Mas olha, processo expiatório, injunção divina, era preciso acontecer. Não tem jeito, o espírito não consegue escapar destas dores, destes sofrimentos impostos. Uma criança não consegue discernir. Por que eu passo por isso? Um bebê. Mas as expiações são necessárias para já irem moldando e segurando esse espírito que pode ser danado, pode ser maldoso, não estou dizendo que foi o caso, né? Mas abrindo leque. Pode ser difícil, pode ser manipulador, criminosa, prejudicar a sociedade. E aí essas injunções vão seguindo. Para mim, um processo de prova, obviamente, bem como um processo de prova para o primo que estava ali socorrendo esse outro parente, das outras crianças também, embora todas crianças a gente não fazia ideia do que seja a prova, depois que a gente racionaliza, não é, crescendo, tem capacidade para isso, mas entendo hoje como prova, porque que eu precisei experienciar isso junto a essa pessoa que amo absurdamente, e as dificuldades, e aí a gente vai integrando os acontecimentos e sabendo dar nome correto a eles, as provas e as expiações. Para esta pessoa, processos expiatórios certamente. Para mim, neste caso, processos de prova. Então, para a gente encerrar este pensamento, novamente vamos ver
o que diz Ramatiz no livro Mediunidade de Cura a respeito das provas e expiações, no capítulo Novos Aspectos da Saúde e da Enfermidade. A carga fluídica nociva aderida ao perispírito tanto é decorrente da existência atual, como também resulta da herança deletéria que o espírito não pôde expurgar completamente pelos corpos de suas vidas anteriores, nem expelir de todo, completamente, nos charcos absorventes do além-túmulo. Se os vossos médicos fossem clarividentes, conseguiriam penetrar na intimidade psíquica do homem e certificar-se da presença desses fluidos primários, os quais, excitados por emoções agudas ou desatinadas, podem resultar em consequências fatais. Ramatiz já nos traz a ideia aqui inicial de que aquilo que não conseguimos resolver em outras vidas, aqui ele fala objetivamente sobre energia, sobre carga fluídica nociva, nós vamos levando para outras vidas, outros corpos, até que esta energia seja expurgada, seja limpa, seja retirada de nós e sejam também absorvidas tanto lá na dimensão astral, nos charcos, nos terrenos, mesmo na Terra, das regiões extrafísicas, quanto aqui também no nosso terreno humano.